O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes.
No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com duas pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução. Mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo?